Nada. É a hora, claro, eu gosto sempre de frisar. Aqui, ó. Aqui, Emanuel. Aí, ó. Muito obrigado, viu? Gosto sempre de frisar, todos os momentos do culto são momentos de palavra do Senhor. O que significa que cada cântico, cada oração, cada saudação, cada momento do culto é uma expressão da palavra do Senhor. Mas, quando a gente chega no momento da pregação, isso acontece de uma forma específica, que o nosso coração precisa de maneira especial. Por isso, convido você a fechar seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Santo e poderoso Deus, obrigado pela dádiva de estarmos na Tua casa. Te pedimos, Senhor, que mais uma vez o Senhor venha ao nosso encontro, que o Seu Espírito haja nesse lugar, que cada pessoa que ouvir essa palavra sinta o Teu agir de dentro para fora, transformando, movendo, ressignificando a vida, os anseios, os sonhos. Conduz-nos, Senhor, a uma vida de excelência no Senhor, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hoje encerramos uma jornada. Foram semanas mergulhando nas 3 cartas de João, aquele apóstolo que era o cara sensacional, aquele que era tão amigo de Jesus, que ele não só se apoia em Jesus, mas ele se achega e põe a cabeça no peito de Jesus. Esse é aquele que escreveu com firmeza, ternura, verdade, sobre temas tão relevantes para os nossos dias. Ele falou sobre amor, falou sobre qual é a verdade de Deus, ele combateu heresias, explicou sobre a relação dos anticristos com a igreja, falou sobre a comunhão e como a comunhão está atrelado a servir a Jesus e, acima de tudo, nos ensinou sobre esperança. Mas não estamos apenas encerrando mais uma série de mensagens, estamos, na verdade, abrindo uma ponte hoje, uma ponte para a nova compreensão do nosso papel nesse mundo enquanto igreja do Senhor, e isso significa que nós fomos chamados a pertencer. E aí uma série de perguntas começam a surgir: pertencer a quê? Pertencer a quem? Com base em quê? Qual é a justificativa para isso? Porque se você parar para pensar, meu irmão, minha irmã, e a gente já falou disso algumas vezes aqui, nós vivemos num mundo repleto de narrativas. Narrativas que muitas vezes nos seduzem em direções que a gente não sabe nem explicar. E o que são essas narrativas? Pequenas histórias que tentam nos explicar quem nós somos, o que é o bem, o que é o mal, onde está a felicidade, qual é o sentido da vida e vários outros detalhes. Mas acima de todas essas pequenas histórias que vão ajudando a gente a moldar realmente o que a gente acredita, existe uma que é chamada de metanarrativa. Já tinha ouvido essa palavra? Então, metanarrativa, o que é essa metanarrativa? Metanarrativas são grandes histórias que se dispõem a explicar absolutamente tudo. A metanarrativa é como se fosse uma espécie de fio condutor que vai conduzindo todas as coisas, é como se fosse a ideia central no coração de cada um de nós. Durante o século XX, ou seja, até bem pouco tempo atrás, os que têm um pouquinho mais de idade como eu, os pensadores pós-modernos atacaram várias metanarrativas porque elas foram categorizadas como ferramentas de opressão. Você consegue lembrar de alguma? Alguma metanarrativa? Vou te ajudar então. Vou te ajudar. Uma delas que ajuda a gente a entender exatamente o que é uma metanarrativa é a metanarrativa da superioridade racial. Ou aquela palavra que eu fui falar que não podia falar no YouTube, já me cortaram até aqui, que não pode falar aqui também. Brincadeira, irmãos. Nazismo, eugenia, superioridade por características aleatórias, escolhidas por um segmento, por um grupo. A ideia que existiria uma raça humana superior, especialmente no caso do nazismo, a raça ariana,
foi uma narrativa central a tudo que se desenrolou a partir da proposta nazista. Essa metanarrativa dizia que a história caminhava em direção a uma purificação racial, e que certos grupos, que no caso que eles defendiam, eram os judeus, os ciganos, os negros, os deficientes, eram homens e mulheres degenerados, que tendiam ao fim, não serviam para nada. Com esse discurso, com essa metanarrativa, foi então que eles conseguiram justificar o Holocausto. Foi então que eles justificaram leis eugenistas. Foi então que eles foram justificar aquele tipo de perseguição que era aplicado. Esterilizações forçadas. Para quê? Para que as pessoas não se reproduzissem se não fossem daquela área, daquela classe de seres especiais. Foi assim que eles justificaram extermínios em massa. E homens e mulheres que acreditaram nisso, eu acho que agora não sei se era o relógio que estava dando. E você se lembra como que a gente combateu essa metanarrativa? Como que foi destruída essa ideia nazista? Primeira coisa foi, assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, a gente teve reveladas verdadeiras atrocidades, crimes de guerra hediondos. Sim, muitas empresas que produzem medicamentos muito relevantes para a saúde são de origem alemã, e eles testaram grande parte dos seus experimentos nesse período, nas pessoas que eram consideradas menos humanas do que eles. Como que a gente combate essa ideia nazista? As próprias descobertas genéticas, as descobertas antropológicas modernas, quando a gente mostra todo o processo civilizatório, que demonstram que a biologia da humanidade é uma só. Nós somos seres eu posso pegar o baixinho, eu sou alto, tenho quase 2 metros de altura, é porque agora não tem mais pardo, né? Ou tem pardo? Não existe mais pardo. Então eu sou alguma coisa aí entre o branco e o preto, entendeu? Eu estou meio gordinho, meio acima do peso. Se você pegar uma pessoa completamente diferente de mim e analisar o DNA dela, você vai encontrar uma porcentagem absurda de singularidade, porque nós somos da mesma raça. Nós conseguimos refutar essa ideia nazista através da condenação universal ao genocídio. A condenação que se entendeu que racismo é algo que não faz nenhum sentido. Mas não foi só essa metanarrativa, essa foi só um exemplo para a gente pensar, né, do que eu estou falando aqui. Não foi só essa, a gente tem várias metanarrativas que foram assim, bem combatidas ao longo do século XX. Outra delas é a metanarrativa do comunismo totalitário. Isso não existe mais, ninguém acredita mais nisso, que é aquele comunismo que existiu na União Soviética, na China maoísta. É quase uma aula de história hoje, né? Nós temos a metanarrativa do progresso científico como uma salvação plena. Esse aqui ainda pega muita gente hoje em dia, apesar de tudo que já foi combatido. A metanarrativa de que a educação salvará o ser humano. Meu irmão, minha irmã, se tem uma coisa que a guerra entre Rússia e Ucrânia provou para a gente é 2 povos super educados, com uma condição e estrutura de vida super alinhada, um sistema educacional bem desenvolvido, entrando em guerra por motivos que não são falta de conhecimento. A educação não é suficiente para salvar. Ou seja, de fato, muitas ideologias usaram metas narrativas falsas para manipular, para destruir, para confundir a cabeça das pessoas. Mas isso não muda o fato de que todos buscamos uma história maior na qual a gente possa se encaixar. Todo mundo quer encontrar o sentido em alguma coisa. Você quer ver um exemplo? Quantos de nós já repetimos coisas de, mas a minha família é assim. Isso é coisa do sangue. Aí você dá um dos sobrenomes, né? Que sempre tem aí ou o pai ou a mãe que é mais, né, irritado. E você fala, não, isso aqui é o sangue tal que é mais irritado. A gente está abraçando metas narrativas falsas, sempre falsas. E que muitas vezes nos pegam de uma forma assim que a gente torna aquilo como se fosse algo precioso demais para nós, e isso é assustador.
A pergunta então é, se tudo isso que a gente está vendo são metanarrativas falsas, qual é a metanarrativa que é verdadeira então? Se tudo isso é tão ruim, o que de fato é verdade? E aqui, eu quero pensar algumas das metas narrativas dominantes hoje, já que eu já falei do século XX, né? No nosso século a coisa mudou um pouquinho de figura. Hoje a gente tem muito forte a ideia do consumismo. A metanarrativa do consumismo. Ou seja, o que isso significa? Significa que você é o que você tem. O sentido da vida está no prazer da aquisição, do comprar, do possuir, do ter. Outra que pega muito a gente hoje em dia é a da autoexpressão, que é aquele discurso, sabe? Você é o que você sente. Você precisa dar vazão à voz do seu coração. Realize seus sonhos, realize seus desejos. Você merece ser feliz. Outra que pega muito a gente é a ideia do relativismo, ou seja, não existe verdade, cada um tem a sua justificativa, cada um tem a sua verdade, cada um segue o seu caminho, a gente precisa respeitar todo mundo, então, isso aí, ó. E aí a gente começa cada vez mais a abrir justificativas para as coisas que são injustificáveis. A metanarrativa da vitimização, todos são vítimas, a culpa é sempre do outro. Se o governo é de direita, a culpa é da esquerda. E se o governo é da esquerda, a culpa é da direita. É isso. Todos são vítimas e a culpa sempre é do outro. É aquela pessoa que, quando é criança, reclama que é daquele jeito por causa do pai, por causa da mãe. Cresce e continua dizendo que a culpa é do pai e da mãe. Depois o infeliz está com 80 anos dizendo que ele viveu 80 anos por causa do pai e da mãe. É como se nós fôssemos meros produtos das nossas feridas. Mas nenhuma dessas narrativas pode sustentar o peso real da vida. Por isso que a gente vive esse tempo inteiro, quando a gente se depara com uma nova metanarrativa, com uma nova história, uma nova proposta, a gente tende a se agarrar. Porque elas prometem muito. Só que a dificuldade é que, a partir do momento que a gente passa a aplicar isso na nossa vida, a gente percebe que elas entregam muito pouco. Que elas deixam um rastro de solidão, deixam um rastro de desesperança, algo que deixa o nosso coração ainda mais angustiado. Então, explicado tudo isso, eu te convido a refletir, puxa seu celular para você anotar aí o tema da nossa pregação. Eu te convido a conhecer a metanarrativa do Evangelho, de maneira bem resumida e em 3 movimentos. Calma, esse não é o tema não. Afinal de contas, ela está consolidada em um texto que nós conhecemos muito bem. Qual é o texto bíblico mais conhecido no mundo inteiro? Jesus chorou. Oi, caramba, foi na bucha, olha lá, ó. Qual o texto? João 3,16. Você consegue dizer ele de cabeça? Coloca na versão NVI aí para a gente ler. Vamos juntos? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um texto que eu tentei decorar na NVI, mas a minha mente bloqueia, porque eu gravei a versão da Ara, né? Que eu acho ainda mais bonita, claro, pelo valor emocional também. Esse texto, meus irmãos, de João 3,16, é para muita gente o versículo mais conhecido da Bíblia. É um texto que a gente vai encontrar citado até por filósofos e outras pessoas. E isso não é à toa.
Nele encontramos o que a gente pode chamar de coração pulsante das Escrituras, a grande história por trás de todas as histórias apresentadas no Antigo e no Novo Testamento. A metanarrativa do Evangelho, a história central de todas as histórias. Em um mundo saturado de micro-histórias, como se elas fossem únicas e absolutas e super importantes, que vão tentando nos definir ao longo do processo, como a gente falou aqui, consumismo, política, sucesso, sexualidade, até a própria dor, o Evangelho surge como a maior história que dá sentido a todas as coisas. É a única narrativa que não nega o mal, mas se dispõe a enfrentar esse mal no dia a dia. É uma narrativa que ela não esconde que a morte é extremamente angustiante, mas apresenta para a gente uma forma de vencermos até a própria morte. É uma narrativa que não finge um herói humano, mas revela um Deus que por escolha própria resolve se fazer homem. Vamos então olhar para esse texto de João 3,16 como uma síntese da metanarrativa do Evangelho em 3 movimentos. E o primeiro deles é, ponto número 1, vamos lá. Eu pulei o tema, né? Eu não falei qual era o tema, então anota aí. O tema é as metanarrativas e o Evangelho. As metanarrativas e o Evangelho. E agora sim, eu vou passar para o primeiro ponto deles. O primeiro movimento que esse texto nos permite fazer. E o primeiro ponto dessa manhã é: porque Deus amou ao mundo. Ou seja, o começo é o amor. A história do Evangelho não começa com mandamento, não começa com ordem, não começa com pedido, mas começa com amor. Um amor que precede qualquer resposta humana. Um amor que não nasce da nossa virtude, mas nasce da própria essência divina e vem na nossa direção. Como a gente vê o próprio João, quando a gente estudou lá a primeira carta, capítulo 4, versículo 10, que diz o seguinte: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e Ele enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse amor é escandalosamente abrangente, porque é um amor direcionado aos filhos de Deus, é um amor direcionado aos pastores, aos presbiterianos. Não. Esse é um amor claro e direcionado de forma ampla, porque Deus amou ao mundo, ou seja, a um mundo quebrado, um mundo rebelde, um mundo confuso. Não é um amor por um mundo idealizado, em que tudo vai dar certo e vai ficar bonitinho, mas amor por um mundo real, que o Senhor, melhor do que até nós mesmos, conhece cada dificuldade desse mundo. Um amor que não espera que nos ajeitemos primeiro, para depois podermos alcançar esse amor. Ele vem até nós no meio da sujeira, no meio da culpa, no meio da queda, da solidão. A metanarrativa do Evangelho parte desse fundamento. Eu e você não somos os protagonistas dessa história. Deus é. E Ele nos ama com um amor que não é limitado. É um amor eterno. Mesmo sabendo quem eu e você somos. Mesmo conhecendo o pior de cada um de nós. Não precisamos merecer, não precisamos conquistar, não precisamos justificar nada para receber isso. Tudo isso acontece graciosamente porque Deus amou o mundo. Um mundo digno de condenação, mas que segue sendo alvo desse mesmo amor divino. E esse amor vai se manifestar então de maneira clara. Como? No segundo movimento que o texto nos permite fazer. Segundo ponto. Deu o seu Filho unigênito. Ou seja, esse é um amor que se entrega, um amor livre. Na Bíblia, amor, e a gente falou bastante disso nesse estudo de João, amor na Bíblia não é sentimentalismo. Amor na Bíblia é sacrifício, é dedicação. Deus não apenas sentiu algo por nós, Ele
deu, Ele entregou, Ele fez o que nenhuma narrativa humana ousaria fazer. O Criador, o ser mais poderoso, o ser mais absoluto, se oferece em favor da criatura, se oferece em favor daquele que não tinha condição. João capítulo 1, versículo 14, mostra que o Verbo se fez carne, e não só se fez carne para viver ali nos palácios, Ele habitou entre nós, Ele viveu as dificuldades comuns da época. Ele não habitou como um turista celestial passando por aqui, mas como o próprio texto de Isaías, que foi lido uma porção hoje, nos lembra, Ele veio como servo, um servo sofredor. O Deus que amou é o Deus que se dá, que continua se doando, um Deus que se deu. O centro da metanarrativa do Evangelho não é o que você faz por Deus, não tem a ver com o que você faz para Deus, mas tem a ver com o que Deus faz por nós, o que Ele faz por você. Essa é uma das verdades mais libertadoras do verdadeiro cristianismo, porque todas as outras narrativas vão continuar dizendo que a gente tem que fazer alguma coisa para receber algo de Deus. Faça isso, então aquilo. Faça, conquiste, alcance, se prove, mostre o seu coração de verdade. Enquanto o Evangelho é a palavra de Deus, que vem até mim, que vem até você e diz assim: está consumado, está pago, está feito. O filho foi entregue, o cordeiro foi morto, o preço está quitado, a dívida já era. Essa entrega é a base da nossa redenção, e é ela que nos liberta do moralismo cansativo, é ela que vai nos libertar do desespero da autojustiça, de que eu tenho que fazer aquele que me fez mal pagar. Nada, meu irmão, nenhuma outra metanarrativa, nenhuma proposta de vida, nada, nem no passado, nem presente, nem futuro, nem nada na história, jamais terá tamanha graça revelada. E o mais sensacional é a gente ainda conseguir observar todo o objetivo por trás desse precioso gesto de Deus, em livre e espontânea vontade, dar o seu Filho. Porque Ele não só nos amou, Ele manda o próprio Filho, e Ele faz isso com um objetivo extraordinário. O plano dele era ainda mais incrível do que a gente podia imaginar, e isso nos conduz ao terceiro movimento, ponto 3, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa, meu irmão, minha irmã, é uma história com um final glorioso demais. O Evangelho não é apenas sobre o que Deus fez lá no passado, naquele dia, no alto daquela montanha lá, chamada Caveira, né, que é o Gólgota, que a gente aprende com um monte de música, né, o véu se rasgou e tudo mais. Não foi só o que Ele fez lá no passado, é sobre o que Ele promete continuar fazendo através daquilo no presente e também no nosso futuro. Crer no Filho é entrar automaticamente numa história que vai muito além da minha história e da sua história. E isso não significa tornar você ou me tornar protagonista de nada. Mas definitivamente, assim como a gente não é esse protagonista, esse super importante da história, eu e você também não somos um mero figurante que passa lá atrás carregando alguma coisa. Eu e você, povo de Deus, somos salvos para compor o grupo de participantes do plano da salvação. Nós somos parte, nós somos integrantes. A promessa não é apenas não perecer, mas receber a vida eterna que vem de Deus. E essa vida não começa só depois da morte, irmão, não se iluda. Ela já se manifesta agora, e ela se manifesta através do próprio agir do Senhor no nosso coração. No coração daquele que crê no Filho. Como João mesmo nos disse, primeira carta de João, só que agora no capítulo 5, versículos 11 e 12. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem vida. Aquele que não tem o Filho, não tem vida. Essa é a metanarrativa que molda o nosso viver.
Não somos mais definidos pelo medo. Não podemos ser mais definidos pelas nossas perdas, pela culpa, pela busca incessante de aceitação, de respeito. Eu preciso conquistar o meu lugar no mundo. Não precisamos mais de nada disso, porque começamos a entender que somos definidos por uma história de amor, uma história de entrega e uma história, acima de tudo, que nos oferece vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16, não pode ser apenas mais um versículo bonito, mas precisa ser nos nossos corações a metanarrativa, aquilo que explica, aquilo que dá sentido, que dá direção para tudo que Deus está fazendo na história. Uma história de amor que antecede o tempo, que alcança um mundo que está quebrado, que está destruído, caminhando para o caos. Mas um amor que nos chama à vida eterna, a experimentar a presença contínua do Senhor no nosso meio. É o Evangelho que nos arranca das narrativas egocêntricas do eu em primeiro lugar, primeiro eu, depois os outros, e nos coloca assim de joelhos, reconhecendo que estamos aqui para cumprir um plano maior do que o meu plano pessoal, o plano do meu Senhor. Um Deus que amou, um Deus que entregou e um Deus que me chamou para fazer isso. Encerramos hoje essa nossa jornada pelas cartas de João. Ao longo dessas semanas, vimos que quem anda com Cristo anda na luz, necessariamente na luz. Vimos que quem anda com Cristo caminha sempre na verdade. Vimos que isso nos leva a uma prática de amor, e não um discurso de amor, mas uma prática. Vimos que não há nenhuma possibilidade de vivermos uma fé madura se não abraçarmos a responsabilidade com os nossos irmãos, responsabilidade com a igreja do Senhor, responsabilidade de estarmos presentes, e como de fato a presença de Jesus deve mudar tudo na nossa vida, as nossas relações, os nossos valores, os nossos propósitos. Mas o Evangelho não nos deixa um ponto final. Então, acabar essa série de João não é simplesmente entender tudo isso e agora ser um ser evoluído para a glória de Deus. Que beleza, né? Me formei, como o presbítero Samuel sempre brinca aqui, que escola dominical é a escola que não tem formação, né? A gente só se termina de formar quando vai para a glória. É exatamente a compreensão que o Evangelho é essa metanarrativa que leva a gente rumo à eternidade. Então, o nosso foco é viver rumo à eternidade. Essa história, o Evangelho, a verdade revelada de Deus, é sempre um convite a um próximo passo de confiança. E é por isso que nessa manhã fazemos também a ponte para a nossa próxima série de mensagens que começa que começa mais tarde à noite. Desculpa, é que o cérebro foi mais rápido, né? Qual é o tema da nossa próxima série de mensagens? Você já sabe? O tema é chamados a pertencer. Por quê? Porque quem é alcançado por esse amor eterno não consegue caminhar mais sozinho. Quem é realmente alcançado por esse amor passa a pertencer, passa a participar, passa a carregar o nome de Jesus Cristo e encontra o seu lugar no corpo, o seu lugar na família da fé, na história de Deus e não na minha história só. Você não foi criado para viver como se tudo girasse ao seu redor. Antes de que você pensasse, que você se entendesse como um ser, você já tinha sido amado. E sido amado para viver para aquele que deu a vida por você. Você não é apenas salvo do inferno, meu irmão, minha irmã. Você é chamado a compor o reino de Cristo, como um cidadão do reino, para ser povo de Deus nessa terra. Você recebe automaticamente uma missão, uma responsabilidade, e isso te coloca diretamente alinhado com a necessidade de comunhão. João 3,16 nos chama a exercitar a promessa do Senhor. As cartas de João nos ensinaram a viver isso todos os dias. E agora, meu irmão, minha irmã, o mesmo Espírito nos convida a de fato pertencer a esse propósito. Então, no nome daquele que nos chamou de maneira tão poderosa, eu te convido a vir, te convido a crer,
te convido a viver e, acima de tudo, te convido a pertencer a esse povo. Com tudo isso diante de nós, claro, a gente podia encerrar aqui, glória a Deus, a palavra foi falada, mas resta um convite pessoal, sincero e altamente urgente, que é a necessidade de respondermos à pergunta: em qual metanarrativa eu tenho me segurado? O que é que explica quem eu sou? O que é que justifica? O que é que conduz os meus pensamentos? Porque talvez até aqui você nunca tenha parado para pensar de forma sólida, de forma profunda, sobre as histórias que têm conduzido as suas decisões. O que tem conduzido seus desejos e as suas prioridades. Talvez tenha vivido só no automático, no modelo de vida bombeiro. Vivo apagando incêndio e quando dá, eu durmo um pouquinho até mais tarde. E isso gera até alguma satisfação, que eu imagino, né? Depois que a gente apaga um incêndio, dá aquele graças a Deus. Mas a vida não é só isso. Por quê? Porque se a gente passa a viver só isso, significa que a gente passou a viver só absorvendo promessas vazias. É como se eu me livrasse de um caos só esperando o próximo caos. É como se, por mais que a gente ouvisse falar sobre isso, a gente continuasse focando nas coisas erradas. E isso pode ser coisas que até fazem bem, em certo aspecto, mas que não dão sentido real para a nossa história. Você lembra de algumas que eu apresentei? A metanarrativa do sucesso, do controle, do prazer, sem perceber que essas coisas nunca satisfazem os desejos do coração. Não plenamente. Você já viu o homem rico, feliz e satisfeito o suficiente para não querer mais riqueza? Talvez você não tenha conhecido tão bem assim um homem rico. Por quê? Porque essas são mais ilusões. Mas hoje você está sendo chamado a confiar na única história verdadeira que pode sustentar a existência. E ela se chama Evangelho, ela se chama Jesus Cristo. Uma história escrita pelo amor de Deus, marcada pela entrega de Jesus Cristo na cruz e selada com a promessa garantida de uma vida eterna. Você não precisa mais viver guiado por qualquer outra justificativa. Eu vou para a igreja porque minha mãe era uma mulher de oração. Glória a Deus pela vida da sua mãe. Mas você vai na igreja porque o Senhor é o Senhor da sua vida. Ah, mas porque quando eu nasci, meu pai já era pastor. Estou só falando coisas da minha vida, tá? Meu pai já era pastor. Glória a Deus. É uma bênção ter nascido numa casa em que o meu pai já era pastor. Mas eu sirvo ao Senhor porque Deus veio ao meu encontro, Jesus se tornou o Senhor da minha história. Hoje é o dia de crer na poderosa verdade que João 3,16 revela. É a oportunidade, meu irmão, minha irmã, de descobrirmos de verdade quem nós somos, de entendermos para onde nós estamos indo. Se você saindo daqui morrer, o que acontece com você? O que acontece com a sua família? Se a nossa existência chegar ao fim, que legado, vamos usar aí bem o que está sendo de vez em quando, né, repaginado na internet. Que legado você deixou para o mundo? Nada disso vai ser suficiente se a gente não entender de fato a quem a gente pertence. Você pode se tornar um homem muito relevante para as pessoas e ainda assim ir para o inferno. O Senhor nos dá a oportunidade nessa manhã de entender que porque Ele amou o mundo, porque Ele enviou o Filho, eu posso me agarrar à promessa da vida eterna. Basta você crer. Então agora, meu irmão, é com você. Porque o que estava ao alcance do Senhor foi feito. Ele te chamou aqui, Ele te lembrou disso. E agora, como você vai responder? Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, louvamos mais uma vez o Teu nome, Senhor, porque Tu és esse Deus extraordinário, esse Deus incrível, esse Deus de imenso poder, que faz coisas
tão inimagináveis para nós. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor é um Deus tão participativo em cada detalhe da nossa história. Senhor, obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus Cristo. Algo que a gente não é capaz de fazer nem em favor das pessoas que a gente ama. E o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor, porque é o Teu Espírito que planta essa fé no nosso coração e alimenta essa fé. Então, nessa manhã, Senhor, rogamos que assim como o Senhor nos chamou a atenção, seja o agir do Teu Espírito a alimentar a nossa fé, a encher o nosso coração, a incendiar o nosso amor pelo Senhor e pelos nossos irmãos, para de verdade colocarmos o Evangelho em prática. Leva-nos, Senhor, a viver uma vida que realmente impacte as pessoas ao nosso redor. Leva-nos, Senhor, a viver a verdade. Leva-nos, Senhor, a aplicar o Evangelho em tudo que fizermos, por onde passarmos, em nome de Jesus. Amém.